Antes de começar, eu costumo perguntar, né, quem conhece uma barragem, mas aqui a gente está diante de uma turma de peritos, né? É porque, em geral, o barramento, ele como estrutura, ele é uma coisa, ele é uma estrutura simples, né? Às vezes, pequenas estruturas são barramentos, funcionam como barramento e a gente não se dá conta. Às vezes, a represa né, de um sítio ou pequenos barramentos que estão assim ao nosso redor, né? E às vezes, quando fala assim, eu conheço, a pessoa fala, né, eu conheço ou não conheço uma barragem, mas às vezes para as outras pessoas parece uma coisa muito distante, certo? Então, começando aqui, né, a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos de projeto, né, execução e casos históricos aí de barragens. Bom, a estrutura, né, dessa apresentação, a gente vai passar, vou passar para vocês algumas definições, né, falar sobre o estudo global de implantação, né, de uma estrutura como essa. A gente vai falar sobre os tipos, né, e arranjos de barragens, sobre materiais, né, falar sobre barragens de rejeito, sobre ruptura de barragem. Vejam que a gente vai avançando aqui para a nossa situação contemporânea, né? Então a gente fala de barragem de rejeito, sobre ruptura de barragem, e depois fala um pouquinho sobre o fenômeno de liquefação, né? Que é um fenômeno que foi responsável pelas últimas duas grandes rupturas de barragem aqui no Brasil, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e mostrar ao final o caso histórico, tá bom? Bom, a definição, né? O que é uma barragem? Né? A barragem são estruturas, né, transversalmente construídas, né, transversalmente a um vale e são utilizadas basicamente para regular, né, a vazão ou para reter alguma coisa. Então, tem um vale aqui, né, eu venho aqui, construo essa estrutura transversal a esse vale e eu posso utilizar essa estrutura, que nesse caso aqui é utilizada para retenção, né, possivelmente aqui retenção de rejeito ou retenção de sedimento, alguma coisa nesse sentido. Então, as barragens, como que elas podem ser usadas para regularização de vazão, né? Então, aqui está um exemplo, né, lá do livro de geologia de barragem, né? Quer dizer, no período de chuva eu tenho um acúmulo de vazão, né? Eu tenho como se fosse o enchimento do reservatório e essa vazão ela é regularizada aqui pela barragem no período de seca, né? Então, a estrutura continua vertendo água, né, por um determinado, né, um rio, um curso d'água e consegue regularizar essas vazões. São algumas barragens com essa função são muito importantes, né? Algumas regiões do país que têm essa carência de água em um determinado período e digamos que essa fartura, né, em outro determinado período. Então, as barragens elas podem ser utilizadas aí para regularização de vazões. Elas também podem ser utilizadas para retenção, né? Reter água ou acumular sedimento, ou rejeito industrial, ou rejeito de mineração, isso pode acontecer, né? E as barragens de água também, elas podem amortecer, né? Amortecer grandes vazões, né? O que acontece, né? Se ocorre uma chuva muito grande, né? Uma chuva com período de retorno muito alto, né, eu teria uma alta vazão, né, eu teria uma vazão concentrada em um intervalo de tempo muito alto, né, causando estragos, né, que é o que a gente tem visto também muito no Brasil, né, e a barragem ela pode atuar amortecendo essas vazões. Por quê? Né, essa vazão chega, ela é acumulada no reservatório e ela é passada adiante, né, a jusante, ela é escoada aos poucos, né? Isso aqui lembra até os gráficos lá do Covid, né? O famoso achatar a curva, né? Então, as barragens, elas conseguem, né, achatar a curva de vazão pelo tempo, nessa função de amortecimento de vazões. Bom, quais são os objetivos, né, de uma barragem? Para que uma barragem ela pode ser usada? Então, são vários, né? Ela pode ser usada para abastecimento, por exemplo, né, industrial, irrigação, né? Ela pode ser usada como hidrelétrica, né, a geração de energia. Ela pode ser usada para navegação. A gente tem casos aqui no Brasil também que reservatórios são usados, né, como hidrovias. Né? Ela pode ser utilizada para controle de enchente, que é o que eu acabei de falar, né, de amortecimento de vazões. Ela podem ser usadas para piscicultura, podem ser usadas para retenção de sedimento, de rejeito e, digamos que de quebra, né, elas ainda têm essa função turística. Né? A gente tem vários casos aqui no Brasil, como Xingó, por exemplo,
né? Tem lá no sul de Minas também, lá em Capitólio, né? Que é a empresa de Furnas, né? Que acabam, a subida do reservatório, ela acaba proporcionando, né? Essa característica aí de turismo, né? Nas margens do reservatório. Então, são vários, né, os objetivos aí, as funções que uma barragem pode cumprir. Bom, então, muito se fala, né, em barragem, o dique, e aqui eu queria já estabelecer alguns conceitos, né? Então, em azul aqui a gente vai entender que isso é o reservatório, né, que em amarelo seria a crista da barragem, e aqui é o corpo da barragem. Então, tem o reservatório, o que a gente chama de crista, né, que é aquela parte por cima onde a gente consegue atravessar a barragem. Então, assim, o que está da crista para fora da barragem, a gente chama de jusante. E o que está para o lado do reservatório, a gente chama de montante. Né? Então, quando se fala assim, uma barragem alteada para jusante, é que é alteada para fora, né? Para frente aqui. É como se a gente colocasse uma... Geralmente, né, quando você vai falar sobre os aspectos de uma barragem, por exemplo, né, ombreira, o que é ombreira direita e ombreira esquerda? Né? As ombreiras são a parte onde a estrutura encontra o vale. Né? Então, aqui, quando você pensa em ombreira, por exemplo, é como se você colocasse uma pessoa aqui olhando aqui para frente. Né? Então, aqui eu tenho a ombreira esquerda, né, e do lado de cá eu tenho a ombreira direita. Né? E esses conceitos aqui, de o que está para frente, aqui para fora da barragem é jusante, e o que está para cá é a montante. Bom, e barragem e dique? Como que eu sei, né? O que é uma barragem, o que é um dique? Quando que é barragem? Quando que é dique? Por conceito, né? A barragem, ela se preocupa em reter algo. Né? Então, a barragem é uma estrutura que se preocupa em reter algo. Então, por exemplo, nesse caso, digamos que é uma barragem que está retendo água. Então, a gente fala que a barragem, ela se preocupa com o que está para montante. Ela está se preocupando em reter aqui a água, reter esse reservatório. O dique, ele se preocupa com o que está jusante. Então, o que seria aqui o normal, digamos? Eu tenho uma barragem, né? Essa barragem vai gerar um reservatório muito grande. E digamos que aqui nessa região eu tenho uma cidade ou uma fazenda, alguma coisa assim, que essa água do reservatório ela não pode chegar lá. Então, aqui eu construo uma estrutura que tem as mesmas características, né, geotécnicas, tem as mesmas características, em termos de porte, geralmente é menor, né, mas ela é usada para impedir que a água do reservatório chegue em uma determinada região. Então, eu costumo dizer que a barragem ela se preocupa, né, com a parte de montante, né, se preocupa com o que você quer barrar, e o dique é quando você está preocupado em onde o meu reservatório não pode chegar, que seria a parte jusante, né, a frente. Bom, aqui falando sobre alguns componentes, né, os principais componentes de uma estrutura, né, de uma barragem. Então, eu tenho aqui o nível d'água do reservatório, eu coloquei nível d'água operacional, mas não necessariamente, né? Então, tem aqui o nível d'água da barragem. Tem aqui o que a gente chama de talude de montante, né? A gente acabou de definir, né? Que daqui para frente é jusante, né? E daqui para trás é montante. Então, aqui o número 2 aqui é o meu talude de montante. O número 3 é o núcleo da barragem, né? Essa estrutura, ela se destina, por exemplo, nesse caso, né, a barrar água. Né? Então, eu preciso de ter materiais que façam essa função. Por exemplo, se eu construo uma estrutura dessa aqui, né, toda em enrocamento, né, em blocos de rocha, essa água vai passar direto, certo? Então, eu preciso ter dispositivos, né, dentro da estrutura que eles contenham e encaminhem aquilo que eu estou barrando, pensando aqui em água. Então, eles precisam conter e encaminhar. Por que encaminhar? Porque essa estrutura precisa ser uma estrutura controlada. Então, você precisa controlar, né, o caminho que a água percorre dentro dela para que ela opere de maneira segura. Então, o núcleo, né, de uma barragem, geralmente ela é constituído por material fino, né, material argiloso, ou algum outro tipo. A gente tem, por exemplo, também barragem de enrocamento com face de concreto. O que a face de concreto está fazendo? Ela está fazendo essa função do núcleo, né, que é de barrar, né, a água ou aquilo que você está reservando ali. Né? Tem os barragens, por exemplo,
com núcleo de asfalto, né? Acho que aqui no Brasil já tem barragem com núcleo de asfalto. Então, essa é a função, né? Por exemplo, no caso aqui do núcleo argiloso, ele não barra 100% a água, né? A água vai passar, mas aqui, quando ela chegar aqui e ela tiver dificuldade para romper esse núcleo, né, o que acontece? Ela começa a perder energia, né? Então, ela perde energia e cai, né? Então, depois aqui do núcleo, né, eu teria a gente chama de cutoff, né? O cutoff, ele é um dispositivo que a gente tem na barragem para tratamento de fundações. O que acontece? Digamos que eu construo aqui bonitinho a barragem, que está, né, cumprindo a função dela de resistência e de conter a água aqui, encaminhar a água, mas digamos que aqui a fundação, essa camada de solo aqui da fundação, é um material pedregulhoso, que tem uma alta permeabilidade. O que vai acontecer? A água, ao invés de passar aqui, ela vai vir, vai passar reto aqui por esse caminho mais fácil. Então, isso aqui é um dispositivo, né, de tratamento de fundações que permite que se tenha o controle. Quando eu coloco aqui esse cutoff com material semelhante, né, ao material do núcleo, o que eu estou fazendo? Eu estou controlando o meu fluxo d'água. Eu estou falando que só poderá passar aqui por esse dispositivo a água que passaria também pelo núcleo, né? Então, é um dispositivo de controle ali de fundações, tá bom? De controle de permeabilidade, né? De controle de fluxo. Né? Ele não cessa o fluxo, ele não para o fluxo, mas ele controla. Bom, depois tem a crista, né? Como eu havia falado, que é aqui a região, né, pela qual eu consigo passar, enfim, de um lado para o outro da barragem, a parte de cima aqui da barragem. E tem o filtro. Aqui o 6 e o 7, né? Geralmente a gente chama de filtro essa parte aqui, filtro vertical, filtro horizontal, ou filtro chaminé e tapete drenante ou tapete horizontal, né? Essa parte aqui tem alguns nomes que a gente encontra aí. Então, como eu falei, né? A estrutura ela não barra 100% a água, né? A água passa por ela, mas a intenção é que como vai passar, ela passe de uma maneira controlada, né? Tem até o famoso Arthur Casagrande que ele fala, né? Que do meio para montante você faz de tudo para a água não entrar, né? E do meio para jusante você faz de tudo para ela sair, né? Porque não é interessante ter água aqui, né? No que a gente vai chamar agora aqui, né? O 8, que é o talude de jusante, né? A berma é como se fosse um acesso, né? Uma estrada que existe aqui no talude de montante. O Jonathan perguntou qual material que é usado no filtro. Gente, eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Beleza. Agora acho que eu consigo ver na minha outra tela aqui os comentários de vocês, eu consigo acompanhar. Se tiver algum mais rápido, eu já vou atendendo. Qual material que é utilizado no filtro? Então, Jonathan, é o seguinte: eu tenho o núcleo, né, que é um material que eu vou usar o termo impermeável, mas de novo, vou frisar, não é impermeável, não é para impermeabilizar, ele não vai, de fato, impermeabilizar 100%, mas ele vai controlar e fazer com que a água aqui perca energia e caia. O núcleo, por sua vez, o núcleo retém a água, né? A água passa com dificuldade. Imagina a água passando em um material argiloso, ela passa com dificuldade. Mas é aquilo que o Casagrande falou. Já que passou, então ela tem que sair rápido. Então, como ela tem que sair rápido, os tapetes aqui, né, os filtros, né, eles são, em geral, constituídos de materiais granulares, né, de areia, de brita, de pedregulho, enfim, esses filtros, eles são dimensionados, né, é feito todo um dimensionamento, né, disso que a gente chama, esse conjunto aqui, né, a gente chama de drenagem interna, né, ou seja, justamente para drenar, para tirar essa água aqui da barragem, né, que a gente tem esses dispositivos, né? Então, a água ela passa, ou seja, passou do núcleo, ela cai aqui e já escorre rapidinho, cai por esse tapete e vem por aqui e sai pela barragem. A intenção é que ela não chegue aqui no talude de jusante, tá bom? Então, eu falei aqui sobre o talude de jusante, que seria tudo isso, né? A berma, que é como se fosse um acesso aqui no talude de jusante, e a fundação da barragem, né? A barragem é assentada sobre um terreno. Esse terreno a gente chama de fundação, né? Que pode ser tratado, né? Às vezes ele tem características inadequadas, né? Como eu falei, às vezes tem uma permeabilidade muito alta,
né? Ou às vezes eu tenho um material muito mole aqui na fundação, eu preciso, né, na implantação dessa estrutura, escavar essa fundação para que ela esteja, de repente, assentada, né, em um material mais competente, né? Essa aqui é a lógica, tá bom? Bom, beleza. Agora eu vou falar sobre o estudo global de implantação. Como que é o zero até a barragem construída? Como que isso acontece? Como que é esse processo? Então, eu vou fazer com vocês aqui duas abordagens. A primeira abordagem, ela é típica de barragens de usina hidrelétrica, né, que foram muito construídas aqui no Brasil, principalmente na década de 80, 90. Hoje a gente já não vê mais tanto, tem a questão ambiental, né, tem a própria questão de espaço também, muitos dos espaços onde era possível hoje são ocupados, então você tem umas questões que acabam dificultando isso. Mas essa imagem que está aqui, a gente chama isso aqui de divisão de queda, né? Então eu tenho aqui o Rio Tocantins, né, e tem o Rio Araguaia. Vieram algumas pessoas, se eu não estou enganado, foram até de fora, né, do país, no século passado, para avaliar, né, os cursos da água brasileira. Então, a gente tem aqui dois rios muito importantes. E foi feita o que a gente chama de divisão de queda, né, para esses rios. Então, está aqui o Rio Araguaia e o Rio Tocantins. O que é divisão de queda? A gente percorre aqui o rio e vê pontos, né, de possíveis, onde podem ser instaladas possíveis usinas. Então, eu tenho aqui uma usina, aqui eu tenho a queda da usina, né, e vem para cá, eu teria uma próxima, queda, vem para cá. Então, por isso o nome divisão de queda, né? Essa seria a divisão de queda original, né, do Rio Araguaia e do Rio Tocantins. Hoje, algumas dessas estruturas não foram, né, implementadas. E possivelmente algumas não serão, né? Mas, por exemplo, essa UHE Serra da Mesa, né, que é a usina de Serra da Mesa, que é em Brasília, né, onde nasce lá o Rio Tocantins, é uma usina existente. A gente tem, por exemplo, aqui, deixa eu ver, Tucuruí, né, que é uma outra usina existente. Das que eu estou lembrando aqui são essas, mas é possível que São Salvador, eu acho que tem sim essa usina implementada, enfim, mas o estudo começa aqui, na divisão de quedas. Então, falando aí, né, sobre o estudo global de implantação de barragens e com foco em barragens hidrelétricas, tudo começa por uma fase que a gente chama de inventário, tá? Tem um livro que chama Geologia de Barragens, é um livro muito bom, recomendo, né, para quem gosta, que lê. Ele trata aqui esses 4 itens aqui de uma forma bem clara, né? Ele fala quais que são os entregáveis, né, de cada uma dessas etapas aqui, ele detalha isso aqui bastante. Então, Geologia de Barragens é um livro muito bom e que eu recomendo. Então, na fase de inventário, é onde vai ser definida a melhor divisão de queda da barragem. Ou seja, vai uma equipe, vai percorrer ali, né, todo o caminho do rio até da sua nascente lá até a sua foz, definir possíveis eixos, né, que foi o que a gente viu ali, são possíveis, né, porque nem todos foram implementados. E nessa fase, o interessante é que nós, né, engenheiros geotécnicos, não estamos presentes ainda, né? Nessa fase, a gente tem uma equipe mais voltada para a gestão de projetos, né? O pessoal da parte ambiental, o pessoal da parte social. Digamos que, por exemplo, eu tenho uma região aqui que possivelmente poderia ser implantada uma barragem, mas eu tenho uma reserva florestal, né? Eu tenho uma reserva indígena, né? Eu tenho comunidades ali que são preservadas, enfim. Percebam que aqui a questão técnica ela ainda não está, né, em vigor. Né? Aqui o que está prevalecendo é mais a questão social, ambiental, né, essa parte. Depois, né, que foram verificados possíveis, né, níveis de possíveis eixos, né, para ser formada a divisão de queda, a gente vai para a parte de viabilidade. Então, digamos que tem uma determinada área ali que essa equipe foi lá e falou assim, não, acho que aqui é possível que a gente construa. Né? Mas aqui aonde? Né? Onde que vai ser o eixo? Onde vai passar a crista da estrutura futuramente?
né? Então, aqui na etapa de viabilidade, por exemplo, é onde se vai fazer a definição do eixo da estrutura, né? Vai ser a definição do eixo, a definição do arranjo. Ali eu já começo a fazer ensaios e eu tenho uma maior inserção da equipe técnica, né? Por que nessa fase aqui de definição de arranjo? Como assim definição de arranjo? Olha, tem uma frase muito típica, né, das barragens, que você sempre pensa o seguinte: o material de construção da barragem ele é similar ao material da fundação. Então, quando você vê uma barragem de terra, geralmente, né, a fundação dela é uma fundação em solo. Quando você vê uma barragem em concreto, a fundação dela, vocês podem reparar, as barragens, eu vou até mostrar mais para frente, mas as barragens de concreto, elas geralmente estão assentadas sobre rocha, que seria um material equivalente ao concreto. Uma barragem de enrocamento, ela está assentada em uma fundação, né, que é mais competente do que o solo e talvez menos competente do que aquela rocha intacta, aquela rocha muito boa, que possibilitaria a construção de uma barragem de concreto. Então, o material da fundação ele tem íntima relação com o material de construção da barragem. Então, por que eu falo aqui definição de arranjo, por exemplo? Será que, bom, eu estou aqui numa região que é um vale extremamente aberto, que já me indica ali, né, que eu vou ter solo e não rocha. Então, será que faz sentido eu pensar em uma barragem de concreto? Né? Então, não faz sentido. Né? Faz sentido, talvez, eu pensar em uma barragem de terra. Né? Então, ali você já começa a ter essa visão mais técnica e mais clara do que vai ser o seu projeto. Você já começa a fazer ensaios, já começa a verificar como que são as características da fundação, né? E aí você já tem uma presença maior da equipe técnica. Bom, na fase de projeto básico, né, até coloquei nessa mãozinha aí a viabilidade, ali é o seguinte, eu fiz esses estudos, né, ainda em caráter preliminar, avaliei a fundação, avaliei, por exemplo, se eu tenho ali algumas jazidas próximas, que eu posso tirar material, se eu vou querer uma barragem de terra, será que eu tenho isso disponível? Será que eu tenho areia disponível para fazer o meu sistema, aqueles filtros que a gente viu lá, né, de drenagem interna? Será que eu tenho areia? Será que eu tenho areia no próprio rio? Será que eu tenho uma pedreira lá próximo que vai me fornecer esse material esse material granular, bloco de rocha, areia, brita? Será que eu tenho isso perto? Porque talvez isso pode, inclusive, inviabilizar a obra. Então, nessa fase de viabilidade, é onde o martelo é batido, né? É onde a equipe vai virar e vai falar assim, olha, a gente pode construir, é viável construir essa estrutura aqui. Então, ali está sendo batido o martelo. Bom, depois disso, a gente passa para o projeto básico. Aí é sim o detalhamento de tudo aquilo que a viabilidade já aprovou. Então, a campanha de ensaios é intensificada, né? As sondagens, os ensaios de laboratório, toda essa parte aí local também, de verificar a estrutura local, tudo que vai ser possível. E, assim, uma forma fácil de resumir o que é o projeto básico é o que está escrito aí. É um projeto a nível de licitação. Ou seja, se eu tenho um projeto no nível que eu consigo licitar, é porque, ou espera-se, que tudo, né, tudo que eu vou precisar, né, nas etapas de construção do projeto já está verificado, né, os volumes, a quantidade de equipamento, de material, de pessoal, tudo que eu vou precisar, para isso estar em nível de licitação, isso já tem que ter sido estudado. Então, em tese, né, em teoria, o projeto básico é quando você entrega um projeto a nível de licitação. Então, toda a parte de dimensionamento, de orçamento, de cronograma, isso já está dimensionado e eu posso colocar na licitação, de modo que uma empresa vai pegar esse projeto e vai conseguir cumpri-lo, né, conforme projetado. Isso é o que se espera, tá bom? O projeto executivo, ele ocorre na implantação da obra, né? Então, eu previ que a minha barragem vai ser construída com solo tal,
e esse solo tem essa e essa característica, né? Tem um ângulo de atrito tal, tem uma coesão tal, é areia, é silt, não sei o quê. Beleza, isso está previsto, foram feitas investigações, feita a cubagem, por exemplo, né, da área de empréstimo, mas lá na obra, eu preciso ver isso com mais detalhe, né? Porque, digamos, eu fiz, sei lá, 50 furos lá numa área de empréstimo e o material, em geral, tem essa característica. Eu, né, analisei os ensaios e vejo que o material, em geral, tem essas características. Mas e lá na obra? Né? E quando eu chegar, será que assim, aquela área é toda assim mesmo? Então, o projeto executivo é aquele controle de campo que é feito lá na obra, né? Que se muda alguma coisa ali, isso é registrado, né? Nessa fase de projeto executivo. E o projeto executivo, ele gera dois principais produtos, que é o as-built, que significa como construído, que é exatamente isso, né? É um inventário ali da obra, né? É todo do 0 ao 100 ali da obra, tudo que foi acontecendo durante o período de construção, se teve algum imprevisto, se eu tinha um instrumento que era para ser colocado nessa cota tal aqui, leste, norte, e nessa cota aqui. Mas teve que ser desviado, agora está instalado nessa cota e nessa coordenada aqui. Está lá no projeto executivo. Então, ele fala exatamente como aquilo que foi projetado está sendo construído. E, além disso, outro produto, né, lá do projeto executivo é o manual de operações, né, que ele vai falar, depois que a barragem está construída, por exemplo, de quantos em quantos dias eu preciso fazer uma vistoria, né, eu vou ter instrumentos nessa barragem, de quantos em quantos dias eu preciso ir lá fazer a leitura dos instrumentos, né, se a barragem tem grama, por exemplo, de quantos em quantos dias eu preciso da manutenção. Então, o manual de operações vai falar sobre como você vai operar aquela estrutura ali ao longo da vida útil. O Jonathan, sei que precisamos de cisalhamento direto, sondagens e limite de Atterberg. Além desses, quais normalmente são necessários? Boa pergunta, Jonathan. Então, isso depende muito do tipo de estrutura, do tipo de material. Mas, em geral, o que é pedido são os ensaios de caracterização, né? Granulometria, limite de Atterberg, o ensaio de massa específica dos sólidos, que é usado na caracterização. Você pode pedir um ensaio de massa específica aparente, que é um ensaio que te dá o peso específico daquele material. Você vai precisar pedir, né, para o caso do material que está sendo usado para construir a barragem. Digamos que seja uma barragem de terra, você vai precisar pedir ensaio de compactação, né, daquele material. Tem uma série de ensaios. Aí, estou falando de barragem de terra, seja para água, né, ou seja para mineração. Uma série de ensaios de campo, né, ensaios de controle em campo, né, por exemplo, ensaio de frasco de areia, a determinação do teor de umidade. Tem uma série de ensaios de controle tecnológico de campo que são feitos, inclusive, né, esses ensaios de controle tecnológico são feitos na fase do projeto executivo, e esses ensaios de laboratório que a gente está falando, como você falou, cisalhamento direto, pode ser um ensaio que é até mais pedido que o de cisalhamento direto, é um ensaio de compressão triaxial, né? Então, você tem o ensaio de compressão, o triaxial C e D, que seria o ensaio drenado, e você tem o triaxial C e U, que é o ensaio não drenado, né? Eles podem se aplicar a diferentes etapas de obra. Então, por exemplo, para uma etapa de final de construção, que você teve, né, a rápida construção da estrutura ali, o ensaio CIU, por exemplo, que é o ensaio não drenado, ele é mais indicado. Por quê? Você construiu a estrutura, por exemplo, você assentou a estrutura sobre uma fundação e pode ser que não houve tempo hábil para que a água, né, que existe, que possivelmente existe na fundação, ela tenha sido drenada, né, e o material, o solo ali esteja submetido a uma condição drenada de resistência, que é o desejável. Então, você poderia usar o ensaio CIU, mas tem o ensaio CID, que é o ensaio compressão isotropicamente drenado. Então, numa condição drenada, que seria depois, né, uma condição de operação da barragem ao longo da vida útil, depois de alguns anos, talvez a barragem esteja trabalhando nessa condição. Então, você poderia obter parâmetros drenados, poderia fazer ensaio de cisalhamento, ensaio de adensamento, poderia fazer ensaio de permeabilidade. Né, em geral, são esses aí os ensaios.
que são feitos. No material da drenagem, por exemplo, dos filtros, né, que é um material arenoso, você deve, né, em geral, controlar o índice de vazios máximo, o índice de vazios mínimo, né, são ensaios também feitos. Nos materiais rochosos, por exemplo, né, tem um ensaio de massa unitária, lá para você saber qual que é a massa específica, né, daquele bloco de rocha, né? Então, são uma série de ensaios aí que podem ser feitos nas diferentes fases. Agora, pensando mais sobre o que o mercado tem praticado para as barragens de mineração. Se a gente for olhar a norma lá, 13028, né, de 2017, ela mostra essas fases aqui de projeto, né? Então, você tem primeiro o estudo de alternativas, né? Ali você cria 3 alternativas em geral e apresenta para o cliente, né? Seja para um projeto de construção de barragem, seja para um projeto de descaracterização de barragem, seja para um projeto de reforço de barragem, né? Seja para um projeto de adequação de alguma estrutura, de barragem, de pilha, alguma coisa, né? Então, você começa por essa fase. Você cria ali 3 alternativas, né, e apresenta para o seu cliente. Depois vem a fase de conceito, né? Então, depois, eu tenho, por exemplo, eu tenho alternativa que digamos, eu estou estudando uma estrutura lá, né? Para descaracterizar. Uma alternativa seria fazer a descaracterização direto, né? Por exemplo, cortar realmente o maciço. Uma outra alternativa seria primeiro reforçar a estrutura, né? Depois começar a tirar material do reservatório, tirar rejeito do reservatório, e depois que eu tiver uma condição de segurança tranquila, né, que eu estou escavando ali o reservatório e reduzindo ali o nível d'água e tirando material, eu vou lá e começo a cortar efetivamente a estrutura. Então, digamos, eu tenho essas 2 possibilidades, né? Isso eu mostro para o cliente no estudo de alternativas. No projeto conceitual, a alternativa que eu escolhi, eu vou então elaborar o conceito dela. Então, eu vou fazer o conceito dessa solução, digamos que é a solução de fazer o reforço. Então, eu vou estabelecer ali critérios e premissas, né, que é um documento muito importante, né? Por exemplo, quais são os fatores de segurança que eu vou usar? Qual o nível de água que eu posso considerar? Tudo, assim, quais dados que o cliente não me entregou. Isso é uma coisa muito importante, por exemplo, de colocar nos critérios e premissas, né? Eu recebi uma topografia que tá faltando tal coisa. Tenho tal e tal interferência, digamos, lá na estrutura, atualmente, tem uma rede de transmissão passando pela estrutura, né? Eu tenho um acesso municipal que passa ali pela estrutura. Então, isso são interferências. E antes de eu fazer o projeto, eu preciso colocar isso aí nessas premissas, né? Deixar isso já acertado com o cliente. Olha, eu tenho aqui uma interferência nessa estrutura, essa interferência ela vai ter que ser tratada, você vai ter que tirar isso aqui de lá, enfim, né? Todas essas questões que são definidas, é como se você fizesse ali um acordo com o cliente. Olha, eu vou fazer o seu projeto considerando isso, isso, isso e isso, tá bom? Se você me forneceu esse dado, eu tenho essa e essa condição, eu vou utilizar tal software, né? Eu vou utilizar tal método de análise de estabilidade. Então, tudo são acordos, né? Que você já vai deixar claro com o seu cliente ali, nesse que a gente chama relatório de critérios e premissas. Nessa fase, não tem dimensionamento, né? Você pode até fazer ali um esboço do que seria a estrutura, rodar alguma análise de estabilidade, mas assim, não tem dimensionamento assim, fiel do que vai ser a estrutura no final. Você pode ter uma ideia, né? Mas não é o dimensionamento final. E você pode apresentar algum desenho chave, como a base topográfica, né? Alguma planta de situação ali de onde a estrutura vai ser implantada, alguma seção tipo, caso você tenha, como eu falei, né, feito algum esboço, você pode apresentar aí nessa fase e discutir mesmo qual é o conceito dessa solução. No projeto básico, nesse caso, você apresenta já, no conceitual, você já pode, por exemplo, propor, né, uma campanha de investigação, já que eu vou fazer um reforço, né, já que eu já não vou começar cortando a barragem, vou propor alguns ensaios, algumas sondagens, a instalação de alguns instrumentos, né? Você pode propor isso no conceitual
E no básico, quando você entregar o projeto básico, você precisa entregar também o resultado, né, dessas investigações, ou espera-se, né, o resultado dessas investigações seja entregue nessa fase. Nessa fase também são feitos os dimensionamentos. Então, por exemplo, o dimensionamento da drenagem interna, né, a verificação daquilo que a gente chama de critério de filtro, né? Então, eu tenho lá areia, brita, brita 1, brita 2, brita 3, até chegar, por exemplo, lá no enrocamento. Existe um critério para eu fazer essa transição, né? Por exemplo, lá do núcleo para aquele tapete. Eu não posso simplesmente sair de uma argila e colocar uma brita do lado. Por quê? Porque a argila vai passar por aqueles vazios ali da brita e isso vai gerar problema. Eu vou tornar o filtro ineficiente, eu posso gerar outros problemas, como o pipe, por exemplo, que a gente vai ver mais aqui para frente. Então, né, lá no projeto básico, a gente entrega esses resultados de investigações, entrega dimensionamento, entrega, por exemplo, no caso de rejeito, né, se eu estou projetando uma barragem que vai acumular rejeito, eu posso entregar um plano de disposição de rejeito. Eu entrego novamente o projeto em um nível de detalhe que permite licitar a obra. Né? E o projeto executivo, de novo, né? O detalhamento do projeto básico, mas aqui, de acordo com essa norma, aí ela ainda permite, né, o dimensionamento de algumas estruturas auxiliares, né, e um plano aí de implementação do projeto. Bom, agora eu vou falar sobre os arranjos, né, os tipos e arranjos aí de barragens. Quais são os principais tipos de barragem, né? Quais os principais materiais aqui que a gente usa para construir barragem? Então, concreto, né, primeiro, e aí dentro de concreto a gente tem as barragens de arco, né, as barragens de gravidade, as barragens de contraforte, a gente vai ver todas essas, né? Tem as barragens de terra, né? Aí você tem uma seção homogênea, tem uma seção heterogênea ou zonada, né? E tem as barragens de rocamento, né, que pode ser uma barragem com seção mista, pode ser uma barragem de rocamento com face impenetrável ao montante, que é o que eu falei para vocês, né? A barragem de rocamento com face de concreto, isso pode existir, e a gente vai ver aqui como são essas seções. Bom, a barragem de concreto tipo arco. Lembra que eu falei para vocês que o material da barragem ele tem íntima relação com o material da fundação? Isso fica muito claro, por exemplo, nessa foto. Né? Fica muito claro aqui. Vocês veem meu mouse? Podem responder no chat, por favor? Quando eu passo a setinha aqui, vocês estão vendo? Ah, beleza. Obrigado, Sim. John. Professor, você pode também usar aí, tem um laser point. Clica com o direito do mouse, tem lá uma canetinha vermelha. Pronto, ponteiro, opção de ponteiro, lá embaixo, no meio, para baixo. Opção de ponteiro, pronto. Opção, seu laser point. Pessoal, as dúvidas, show de bola. As dúvidas, vocês podem perguntar, escrever no chat. No final, o professor vai também abrir para vocês tirarem dúvidas. Mas vocês podem escrever e perguntar também, tá? Vamos lá. Isso aí, isso aí. Tem algumas dúvidas, né, que a gente consegue ir respondendo ao longo da apresentação, né, sem perder aqui o fio da meada, mas se tiver alguma dúvida mais demorada e tal, a gente pode deixar para conversar no final, mas fiquem à vontade, né, para tirarem aí suas dúvidas. Bom, então tem aqui, né, essa estrutura aqui em concreto, e vejam, né, aquilo que a gente falou, o material da estrutura tem íntima relação com o material da fundação. Então, tem aqui uma rocha aparentemente muito competente, né? E eu tenho, então, uma fundação, uma barragem em arco. Aqui a mesma coisa. E como que a gente observa isso, né? Geralmente, quando você tem um vale muito encaixado, vertical, assim, é porque seu material é competente. Porque se fosse em solo, né, essa parede aqui em solo, ela nunca ficaria em pé. Então, se isso aqui está em pé nessa inclinação, é porque é um material muito competente. Então, a gente até vai falar sobre isso mais adiante. Né, sobre os aspectos de topografia. Né, se eu tenho um vale mais encaixado, ali já é um sinal de que eu tenho um material mais encaixado, seria esse aqui, né? É um sinal de que eu tenho um material muito competente. Se eu tenho um vale mais aberto, é um sinal de que, né, eu devo ter solo. Então, porque se fosse rocha, provavelmente estaria assim, dessa forma, mais verticalizado. Ângulo de 90 aí.
aparentemente, esse aqui está parecendo mesmo, próximo de 90. Né? Então, assim, quer dizer, uma rocha muito competente, mas mesmo esse aqui, ó, que não está 90, né? Muito provavelmente essa fundação aqui é de uma rocha muito competente para comportar essa estrutura. E outra coisa, né, dessa estrutura aqui, que elas se utilizam do formato de arco para otimizar a distribuição de tensões. Lá na parte de estrutura, né, do curso de engenharia civil, a gente vê lá as características do aço, né, ele recebe as tensões e distribui aqui sem gerar movimento, enfim, são estruturas otimizadas, né, do ponto de vista de distribuição de tensões. Então, a barragem de concreto em arco, ela se vale, né, da forma do arco para distribuir suas tensões e poder ser uma estrutura que suporta, né, as tensões tanto vertical, né, de peso, quanto a horizontal aqui que é imposta pela água, é uma estrutura esbelta, né? Uma estrutura bastante esbelta, diferente de uma barragem de terra. A gente vai ver uma estrutura grande, robusta, né? Então, a barragem de arco, quando ela pode ser construída, ela se vale aí dessas características muito positivas, tanto da fundação quanto da própria estrutura. Bom, a barragem de concreto tipo gravidade. A gente tem aqui o que a gente chama de barragem CCR, né, que é o concreto compactado a rolo, que é uma barragem de concreto, mas você vê que a característica, né, de ombreira, provavelmente eu tenho uma fundação muito competente aqui, mas olha só, a ombreira já não é lá aquelas coisas, como a barragem de arco, né, mas eu consigo. E essa barragem, qual que é a principal característica dela? Ela se utiliza do peso próprio, né, de uma estrutura robusta aqui, feita em concreto, né, que tem o peso próprio como o principal fator de estabilidade. Né? Para essa barragem, ela não tem como, por exemplo, sofrer uma ruptura aqui, como uma ruptura de solo, né? Aquela ruptura típica de solo, que poderia acontecer, ela tombar ou ela se deslocar, se movimentar. Né? Então, ou seja, assim como lá em contenções a gente vê isso, né? Os muros, né, que utilizam do peso próprio, assim essa barragem, ela poderia ter um problema de recalque na fundação, né, poderia se deslocar para jusante, para jusante, ou rotacional, alguma coisa assim, né, mas ela não está submetida aos mesmos riscos que uma barragem de terra, por exemplo. Isso aqui é uma foto bem do início, né, de quando foi proposta aquelas estruturas, né, de contenção, que inclusive é de CCR, né, esse mesmo material, para ficar jusante das barragens de rejeitos da Vale, que estava em nível 3, não sei se vocês lembram. Né? Inclusive, uma dessas foi terminada recentemente, que está jusante das barragens de Forquilha. Então, também, ó, a barragem de CCR, né, com concreto compactado a rolo, que utiliza dessas características. E mais um exemplo, né, de barragem de concreto compactado a rolo. Né? Isso aqui é em Goiás, né, lá no laboratório de Furnas, não sei se alguém conhece, tive a oportunidade de visitar. É um simulador. O que ele faz? Né? É um equipamento gigantesco, que tem um subsolo aqui para comportar ele. Ele faz a compactação, né? O pessoal lança aqui o concreto, ele faz, como se fosse um rolo, ele faz a compactação e daqui o pessoal tira o corpo de prova para ensaiar esse material, ver resistência, permeabilidade. É bem legal. Barragens de concreto tipo contraforte. Né? Contraforte são esses triângulos aqui, né? Como se fossem umas escoras. As barragens utilizam, né, de concreto, aqui a barragem de concreto, ela utiliza desse artifício estrutural aqui como forma também. Bom, barragem de seção homogênea. Né? Como o próprio nome diz, né, algumas barragens de terra, né, de seção homogênea, elas são chamadas de homogênea porque elas se utilizam de apenas um material, né, para a sua construção. Quando eu falo um material, é para a construção do maciço, mas isso não inclui aqui, né, o dispositivo de drenagem. Então, por exemplo, vemos que é uma barragem que está construída em solo aqui, ela é homogênea, apesar de que o material do filtro seja areia, tá? Mas esse aqui, o dispositivo aqui, ele não entra nessa conta, tá bom? Aqui seria uma barragem que a gente chama de seção heterogênea, né, ou zonada, né, onde ela utiliza das características dos materiais,
né, de acordo com que é o seguinte: cada material cumpre uma função na barragem. Então, como eu falei para vocês, o núcleo ele cumpre a função de conter água, né? Essa função em termos de permeabilidade, né? De ser quanto menos permeável possível. Essa é a função dele. Ele não precisa ser um material de alta resistência, né? Não é essa a função do núcleo, não é a função de resistência, é a função de permeabilidade, de redução de permeabilidade. Então, aqui eu otimizo a minha estrutura aproveitando a função, aproveitando o material de acordo com a função que ele deve cumprir, né? Então, por exemplo, eu uso aqui um material argiloso, mais fino, né, que vai conter aqui a passagem de água, e aqui o jusante, por exemplo, eu posso usar um material mais granular, né, que é um material que precisa ter resistência para que eu não tenha ruptura aqui. Então, esse material verdinho aqui, ele está focado em resistência, então eu posso usar talvez um material mais granular, mas aqui eu estou focado em reduzir a permeabilidade. Então, quando a gente fala barragem zonada, é uma barragem que ela tem zonas, né, que se valem da função que o material precisa exercer, né, na estrutura. Então, por isso que a gente chama de barragem de seção zonada. Bom, barragem de seção mista, né, de barragem de rocamento. Por exemplo, nessa aqui, a barragem de rocamento com núcleo argiloso. De novo, né, eu uso aqui rocamento, né, função de resistência, e aqui eu tenho um núcleo argiloso, função de gerar redução de permeabilidade. Eu tenho um reservatório que está aqui, essa água vem, quando ela chegar aqui no núcleo, ela vai cair. O que eu falei para vocês de transição, ó, eu não passo de uma argila simplesmente para um enrocamento, porque senão essa argila aqui, ela vai entrar nesses vazios grandes aqui, ó. Eu preciso ter um material cujo tamanho dos vazios não permita que a argila passe. E aqui eu preciso ter um material cujo tamanho dos vazios não permita que a areia passe. Aqui eu preciso ter um material cujo tamanho dos vazios não permita que esse pedrisco passe. E aqui eu preciso ter um material cujo tamanho dos vazios não permita que essa brita aqui passe. Entendeu? Então, quando eu quero sair de um material argiloso para um material granular, assim como esse, né, um enrocamento, eu preciso fazer isso através de transição. Eu não posso simplesmente sair de uma argila e colocar um enrocamento. Senão isso pode gerar sérios problemas na estrutura, como a gente vai ver adiante. Então, fatores que influenciam a seção típica, né? A gente falou aí sobre as seções típicas, né? E vamos ver aqui quais são esses fatores que influenciam, né, a seção típica. Então, primeiro, topografia. O que eu falei para vocês ali, vale encaixado, vale semi-encaixado e vale aberto. Né? Se a gente fosse falar aqui, vale encaixado, né? Barragem de concreto, né? Vale semi-encaixado seria uma barragem de rocamento, vale aberto a barragem de terra. Em geral, né? Em geral, isso aqui, né? Ou seja, de novo, o material de construção da barragem ele tem íntima relação com o material de fundação, tá bom? Outro aspecto, né? Geologia e geotecnia. Né? Que materiais de construção eu tenho para essa barragem? Né? Será que esses materiais de construção eles estão de acordo com as características da barragem que eu estou tentando prever? Né? Como que é essa fundação? Será que eu preciso tratar essa fundação? Será que eu preciso reforçar ela? Será que eu estou querendo construir uma barragem de terra numa fundação de rocha? Será que tem necessidade? Ou pior, né? Será que eu estou querendo construir uma barragem de rocha numa fundação de solo mole? Né? Uma barragem de concreto, uma barragem de rocamento, uma fundação de solo mole? Então, assim, esses aspectos aqui são levados em conta também na hora de definir a seção, né? Outro aspecto, né? A hidrologia, né? A gente tem aí o que a gente chama de cheia de desvio, né? E a cheia de projeto. O que seria isso, né? Quando eu estou construindo a barragem, esse é um processo que não acontece assim do dia para a noite, né? Às vezes leva 1, 2, 3 anos, né? E a gente sabe, por exemplo, aqui no Brasil, e chegou outubro, aqui no Sudeste, principalmente, né, que é bem regulado isso, chegou outubro, novembro, dezembro, vai ficar chovendo, até março. Né? E é um período que eu tenho essa incidência maior aí de chuva. E quando chover, como que eu vou fazer com essa água, né, que vai passar ali por onde é o reservatório? Geralmente eu já tenho um rio, né, a barragem está transpondo um rio, alguma coisa assim. Né? Como que eu vou fazer com essa água?
né? Então, eu tenho essa cheia de desvio, que é a cheia, né, o volume de água ali, ou a vazão, né, que eu vou ter ali para desviar quando eu estiver construindo a barragem. E aí, como que eu vou desviar isso? Será que eu vou construir um canal, né, passando por fora da barragem? Será que se eu tiver um maciço em rocha, eu posso construir um túnel para desviar essa água? Ou será que eu consigo desviar ela contornando ali, usando a própria seção que ficou ali onde eu ainda não construí? Então, tudo isso é levado em conta, né? Porque, por exemplo, dependendo da cheia de desvio, e dependendo do meu método construtivo, se for um método mais rápido, talvez, eu não vou pegar uma segunda cheia, ou se for um método mais demorado, como que eu vou tratar isso, entendeu? Então, tudo isso está relacionado ali na definição, né, da seção típica da estrutura. Outra questão também que acaba sendo levada em conta, né, de infraestrutura local. Né, como que é o acesso a esse local? Será que eu consigo ter acesso fácil? Eu vou ter que ficar construindo estrada? Ou será que eu vou ter que construir toda uma estrutura, toda uma infraestrutura, só para que eu consiga chegar onde eu vou construir a barragem? Quanto que vai custar isso, né? Será que eu tenho mão de obra? Ou eu consigo trazer mão de obra para construir essa estrutura? Equipamento, será que eu tenho equipamento? Será que eu vou ter que trazer e importar? Enfim, todas essas questões também que acabam sendo levadas, às vezes, não só pelo aspecto levado em conta, né? Não só pelo aspecto técnico, mas também pelo aspecto financeiro, né? Tudo tem que ser levado em conta aí nesse caso. Então, todos esses fatores influenciam aí a escolha da seção típica. E a frase que eu falei para vocês, né? O material da barragem é semelhante ao material da fundação. Eles têm uma íntima relação. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre barragem de rejeito, né? Sobre os métodos construtivos de barragem de rejeito. Mas antes de falar de barragem de rejeito, eu queria explicar sobre o processo mineral. Por que existe, né, uma barragem de rejeito? Por quê? Por que eu tenho que construir uma barragem de rejeito? Né, o que é o rejeito? De onde que vem o rejeito? Então, com essa imagem aqui, essa imagem bem completa, a gente consegue parar para pensar, né, no processo mineral. Então, eu tenho aqui a cava, é o lugar onde está o minério. Aqui está o minério. Então, isso aqui é onde está sendo escavado, essa estrutura aqui, por exemplo, chama cava, né? Uma cava a céu aberto. Daqui, o material vem para uma usina de beneficiamento, né? Então, eu tenho, por exemplo, essa parte aqui de cima, ó, esse solozinho amarelo aqui, vermelho, muito provavelmente é o que a gente chama de estéreo. O que é o estéreo? É o que está fora da área de minério, né? Está fora da área de minério e não tem valor econômico. Isso aqui não tem, é só uma capa de solo. Né? O minério mesmo está aqui, ó. Né? Então, isso aqui é o estéreo. Ele não, vamos considerar, né? Que é o estéreo. Ele não está na região de interesse, né? Mineral, e não tem valor econômico. Eu chamo isso aqui de estéreo. Beleza. Aqui está a parte, né, onde eu tenho interesse ali, eu tenho concentrações minerais, mas não é 100%, né, não é 100% desse material que é mineral, que é um produto mineral com valor econômico. Então, eu trago tudo isso para cá, digamos, eu trago o bruto, né, para cá, esse bruto ele é beneficiado, e aí, para um lado, sai minério, com valor econômico, e para o outro lado sai rejeito, né, que é um material que não tem valor econômico. O Jonathan falou que tem uma pergunta, Jonathan, se quiser fazer, talvez a gente consiga incluir a sua pergunta aqui nos comentários. Vamos fazer pelo áudio, professor? Pode, claro, à vontade. Então, é sobre as decantações, né, do rejeito de mineração. Por exemplo, no caso do ouro, tem grande concentração de grafite, a maioria das vezes. Quais cuidados eu devo ter? Na primeira aula que a gente teve, o professor falou sobre o tratamento desse rejeito de ouro. Parece que tem que ter um tratamento sobre esse rejeito. Ah, tá. Então, essa parte de beneficiamento, eu realmente não vou saber te falar. Assim, o que acontece é que nessa usina, assim, não é de domínio, sabe? Até assim, pelo intuito aqui, tipo, a gente está tratando mais da parte de geotecnia dessas estruturas.
Agora, esses processos de decantação, de flotação da parte de tratamento do rejeito, eu vou realmente ficar te devendo, tá? Que é o que acontece aqui na usina, tá bom? Eu não sei se, acho que é isso que você perguntou, né? Sim, sim. É porque eu tenho um trabalho para fazer sobre, o cliente sugeriu fazer 3 bacias de decantações para poder reutilizar na planta, né? Eles chamam, às vezes, esse sistema aí de planta. Utilizar a água para o reuso dela. Não no primeiro momento, mas ao longo prazo. E aí essa água seria na terceira bacia. Mas assim, meu conhecimento é muito vasto, eu estou tentando juntar os quebra-cabeça. Beleza. Não, tranquilo. A gente vai continuar. Essa eu vou ficar te devendo, realmente, tá? Porque, assim, eu costumo trabalhar com as estruturas, né? E o processo que ocorre aqui dentro, confesso para você que, assim, eu não tenho muito domínio, não, tá? Talvez até poderia tentar te falar alguma coisa, mas eu vou correr no risco de te falar. Prefiro deixar para alguém que entenda melhor, entendeu? Disso aqui. Me permita, professor, me permita. O Jonathan, vamos ter mais 6 professores e 2 deles são da área de geologia, de mineração avançada, né? Então, acho que vai poder tirar essas dúvidas, tá? Então, guarda essa pergunta aí, você vai poder ter o prazer de tirar com o professor que é da área específica, né? Porque senão foge do escopo aí da aula de hoje, tá? Mas foi bem-vinda aí a pergunta, parabéns. Não, foi excelente pergunta. Excelente Isso. pergunta. A gente tem vários processos diferentes, inclusive, só para me arriscar aqui nessa parte, uma das coisas, né, que não sei se vocês já ouviram falar, hoje em dia, que é o famoso rejeito filtrado. O que acontece? Às vezes o rejeito sai daqui, sai mais ou menos assim, né, dessa forma aqui, né, que é o que a gente chama de o rejeito em polpa. E ele é lançado hidraulicamente no reservatório, né? Ele é como se fosse uma polpa, assim, um líquido mesmo. Ele é lançado dessa forma. E um processo que está sendo muito utilizado hoje em dia, tanto principalmente para a construção de pilhas, né, que é o processo de filtragem do rejeito, né? Então, esse rejeito passa por filtros, né? Esse filtro ele prensa, né, o rejeito e tira ali tira boa parte, né, do líquido que está, né, são determinados alguns teores de sólido e tal, e você consegue ter ele na estrutura já mais, entre aspas, mais seco, sabe? Num estado de um teor de umidade que te permite uma melhor trabalhabilidade e que te permite obter melhores características, por exemplo, de resistência desse material, tá bom? Mas então, voltando, a ideia aqui é que a gente tira o produto mineral daqui, né, bruto, né, traz ele para cá, né, e aqui a gente tira o que tem valor econômico, que seria minério, e que não tem valor econômico, que seria rejeito. Então, veja, a gente tem duas coisas que não têm valor econômico. O rejeito, né, que vem aqui para a barragem, que está a barragem, e o estéreo, né, que não tem valor econômico também. Tá bom? Bom, agora falando sobre os métodos construtivos, né, das barragens de rejeito. Então, a gente tem o método de alteamento, né, enfim, a barragem ela pode ser construída em etapa única, né? Eu posso construir uma única barragem que aquela estrutura ela vai ser capaz de armazenar todo o rejeito ao longo da vida útil. Uma possibilidade. Mas falando de alteamento de barragem de rejeito, né, de alteamento de barragem, assim, em geral, a gente tem as barragens alteadas por jusante, né, que como a gente falou lá no início, o alteamento é feito para jusante, né, para frente da estrutura, né, e aí a cada nova etapa, né, eu vou construindo a minha estrutura e vou subindo aqui, né, o nível de rejeito, de sedimento, enfim. O que acontece nessas barragens, como eu estava te falando agora, né, Jonathan, às vezes o rejeito ele é lançado aqui, né, por via hidráulica, né, então é formado esse material, ele vem para cá com uma certa declividade, de modo que a gente forma essa região aqui que a gente chama de praia, né, que é onde se tem por objetivo você manter o rejeito seco, né, e também ocorre uma separação granulométrica por gravidade. Por quê?
né, eu estou vindo com a gente chama de espigote, né, e ele está lançando aqui o rejeito hidraulicamente. Quando esse rejeito é lançado aqui hidraulicamente, ele tende a caminhar para cá, né, tem uma inclinação aqui, ele tende a caminhar para cá. Só que, de uma forma gravimétrica, as partículas mais pesadas, ou seja, as partículas mais arenosas, elas tendem a sedimentar primeiro, então elas vão ficando aqui pelo caminho. E as partículas mais argilosas, elas tendem a vir aqui para o final, né? Então, em geral, quando você fala em praia de rejeito, é que você tem essa parte aqui seca, né? E, em geral, espera-se que você consiga reter, né, a fração mais grossa do material e, portanto, mais permeável aqui, né, por aqui nessa região. Agora, fechamento por linha de centro, né? Que é quando a estrutura ela continua subindo, mas o eixo dela, ao invés de se deslocar para jusante, como aquele outro, aquela setinha mostrou, ele se desloca, né, verticalmente, né? Então, essa é uma possibilidade também, né, que são as barragens alteadas aí por linha de centro. Bom, e por último, né, e as mais famosas aí do momento, né, que são as barragens alteadas por montante, né, que é o caso, por exemplo, de Brumadinho e o caso de Fundão, né, Mariana? Então, o que acontece aqui com essas estruturas? Elas são construídas por cima do próprio rejeito, né, do reservatório. Como eu falei para vocês, ó, é formada uma praia, né, então espera-se que eu tenha aqui um material seco, né, mais granular, então espera-se que esse material aqui tenha boas condições de resistência, porque é granular, e tenha boas condições de drenagem, também por ser granular. Então, se ele é resistente, em tese, né, se ele é resistente por ser granular, e se ele tem uma boa permeabilidade por ser granular, também aqui, né, eu vou ter condições de assentar um novo dique, uma nova estrutura, e, ao mesmo tempo, pelas características de permeabilidade, eu vou manter a freática longe, né? Então, essa é a expectativa, que a gente mantenha a freática longe, né? E o material, ao mesmo tempo, tem a capacidade de suportar essa estrutura que está vindo aqui por cima. Então, esse material que seria, em tese, capaz de suportar essa estrutura e, ao mesmo tempo, granular o suficiente para que a minha linha freática seja mantida longe dele. Porque quanto mais água eu tiver aqui, como vocês sabem, a água reduz a resistência ao cisalhamento. Então, uma coisa que eu não quero de jeito nenhum, como eu falei lá também explicando a sessão, água próximo do talude de jusante, eu quero água longe, mais longe possível daqui. Então, a lógica aqui nessas estruturas é mais ou menos essa. Bom, agora falar sobre ruptura, né, em barragens. Tem uma foto aí de Mariana, né, e a outra foto de Brumadinho. Vou falar sobre os principais mecanismos de ruptura de barragem. Quais são? O que mais derruba a barragem? Primeiro, né, a piping. Eu vou explicar para vocês agora o que é o piping. É a formação de um tubo, né, pela barragem. Depois é o galgamento, né, que é quando a água passa por cima da barragem, quando a água verte, né, a barragem. Isso a gente chama de galgamento. Depois tem a instabilidade de talude, né, que é quando o talude de jusante ele apresenta instabilidade, né, seja por questão de geometria, seja por elevação do nível freático, né, e, enfim, existe por alguma circunstância, o talude ele se torna instável e a ruptura acontece. E, por último, vejam bem, né, a gente tem piping aqui praticamente 50%, né, de casos, piping tem galgamento aqui com 46%, né? Vocês veem o tanto que esses dois primeiros que eles são predominantes. Depois você tem aqui você tem a instabilidade de talude com 4%, né? E a liquefação, que foi o motivo da causa de ruptura das barragens aqui, né, de Minas, elas entram até aqui em outros, ó. Elas nem aparecem aqui nesse gráfico, né? Então, assim, isso aqui é um gráfico falando de rupturas de barragens no mundo inteiro, né? Então, assim, é importante a gente saber, porque o fenômeno de liquefação está sendo muito estudado, né? Está, assim, digamos que na moda,
mas os grandes vilões das barragens, né, são outros, né? São outros, né? A liquefação ela acontece, as barragens de rejeito, né? Existem materiais susceptíveis, né, a esse fenômeno, mas os grandes vilões aqui das estruturas de barragens são primeiro o piping e depois, né, o galgamento. Então agora eu vou explicar cada um desses mecanismos. O primeiro mecanismo aqui, né, é o piping, né, que é um mecanismo de erosão interna regressiva. O que acontece? Eu falei para vocês, a gente não pode deixar, por exemplo, eu tenho lá argila e depois enrocamento. O que vai acontecer? A água, ela vai começar a passar, digamos que aqui a gente tivesse aquele núcleo, né? A água ela vai começar a passar pela argila e quando ela estiver saindo, ela encontrar um vazio muito maior no enrocamento, ela começa, tira uma partícula de argila e leva para o enrocamento, tira uma segunda e vai... Esse processo, ele começa a acontecer e a gente chama de erosão regressiva, porque geralmente ele acontece de jusante para montante. Então, eu vou formando um tubo aqui, ó, que até esse tubo vai caminhando para trás, vai caminhando, até encontrar o reservatório. A partir daqui, a água começa a passar cada vez com mais velocidade, né, com uma força aqui de arraste cada vez maior, isso aqui vai só se abrindo e a barragem se rompe, né? A gente fala, né, que sobre as características, né, por exemplo, a resistência, né, vamos avaliar a resistência de um material, né, quando a gente faz lá em fundações, por exemplo, você pega uma sapata lá e pega a carga do pilar e divide pela área da sapata e você fala que aquilo ali é a tensão do solo, né, ou seja, uma tensão média, né, que você pegou uma carga, dividiu por uma área e está falando que aquilo ali é o que é aplicado no solo. Mas a água é muito perigosa. A água ela só precisa de uma brecha para ela fazer isso. Digamos que essa barragem aqui ela tenha 500 camadas, né, compactadas. Eu só preciso de uma camada mal compactada para que a água encontre, né, essa brecha e comece a percolar aqui e desgastando esses materiais, desgastando até formar esse tubo e acontecer o processo de piping. Então, é o maior causador de ruptura de barragem, né? Ele pode ocorrer no maciço, ele pode ocorrer na fundação, ou em ambos, né? Pode ocorrer da fundação para o maciço, por exemplo. Né? Como eu falei, ele é regressivo, né? Ele vai de jusante para montante, né? O tubo ele é formado aqui, ele vai voltando, né? Ele vai voltando para cá. Então, a formação do tubo, né? Um alargamento, a formação de uma brecha, que a gente vê aqui, por exemplo, ó, isso acontecendo, né? E a barragem se rompe. Então, tem um vídeo aqui bem interessante sobre isso que eu vou mostrar para vocês. É o processo já acontecendo, né? Vocês veem, né? Aqui ocorre a formação desse tubo, que ele vai, como eu falei, né? De jusante para montante, aqui está o reservatório, ele vai só se alargando, a água vai passando cada vez com mais força, com mais velocidade. Então isso aqui vai só se desgastando, aumentando, né? Aí depois dessa fase aqui, né, de abertura desse tubo, é formada uma brecha, né? Aqui na estrutura e, enfim, daí para frente a gente já vê aí o que acontece. E o problema do pipe é que ele é silencioso, né? Ele pode dar sinais? Pode dar sinais. Às vezes, por exemplo, você tem uma água que saía limpa, né, na drenagem da barragem, ela está saindo suja. Bom, se ela está saindo suja, né, não tá chovendo, né, não tem nenhum outro evento assim para que ela esteja saindo suja, o que acontece é que você não consegue, enfim, a água está saindo suja, você consegue perceber que pode ser que esse tubo aqui esteja carreando material, né? Então, eu tenho a barragem aqui em terra, a água está saindo suja, possivelmente é que ela está carreando, né, esses materiais aqui. Então, essa é uma das possibilidades. O Vinícius perguntou aqui, né, quais métodos corretivos para o pipe. Na verdade, por exemplo, se eu tenho aqui um núcleo, né, um núcleo argiloso e começa a ter piping aqui, como que eu vou identificar isso? Eu não tenho como identificar isso, né? Eu tenho como, às vezes,
que eu tenho na saída aqui na fundação, se eu estiver vendo aqui, né, alguma surgência de material, alguma coisa, eu posso tentar construir aqui uma estrutura de reforço para tentar diminuir o gradiente hidráulico, né, de saída aqui nessa água. Hoje em dia também muitos estudos estão sendo feitos com geofones, né, para identificar, né, por métodos geofísicos, para tentar identificar a formação do pipe. Mas assim, é uma coisa que, por exemplo, se isso aqui acontece, eu não tenho como, por exemplo, vir injetando isso aqui na estrutura. É muito difícil de você mapear, sabe? É muito difícil de você mapear e também é muito difícil de tratar. Então, a parte executiva da estrutura, ela é extremamente importante, né, para o controle desse fenômeno aí, tá bom? Aí, bom, agora falando sobre galgamento, né? Então, o galgamento é quando a água, né, ou o material que está contido no reservatório, ele verte, né, sobre a estrutura. Então, como que se faz isso aqui, né? Como que eu verifico, né? Quando é feito um projeto de barragens, tem lá o famoso simulação de trânsito de cheias, né? A famosa simulação de trânsito de cheias. O que é esse trânsito de cheias? Essa parte de hidrologia, ela tem muita relação com estatística, por exemplo, né? Então, quando a gente ouve, né, muito falar, por exemplo, em a chuva de 10 mil anos, né? A chuva com período de recorrência de 10 mil anos, ou a chuva de 1000 anos. Então, nos estudos, né, hidrológicos, você pega lá o que seria a chuva de projeto, né, se vai ser 1000, 10 mil anos, você simula, né, através de softwares, essa chuva passando pela barragem. E o que ela faria com a barragem? Então, assim, o que ela faria com o reservatório? Como que o nível da água aumentaria no reservatório? Quanto ele aumentaria, né? Já que eu tenho aqui, eu tenho a estrutura, eu tenho a topografia disso aqui tudo, eu consigo fazer essa simulação e ver, por exemplo, né, quanto o nível da água vai aumentar para essa chuva aí de um período de retorno determinado em projeto. Né? Então, é assim que isso aqui é verificado. Então, essa chuva precisa passar pelo reservatório, o nível da água dele vai aumentar, mas ainda assim eu tenho que ter uma borda livre aqui, né, entre a crista e o nível da água praticado aqui no reservatório, tá bom? Como eu falei, né, enfim, existe alguma chuva capaz de promover esse fenômeno e é ela que a gente quer estudar para evitar que ele aconteça. E tá também mais um vídeo, né, sobre piping, sobre galgamento. Então, está acontecendo aquela chuva que ninguém esperava, né? Aquela chuva com um período de recorrência muito alto. Tinha um vertedor de tulipa aqui, ó, ele já foi... a água já verteu sobre ele, já está saindo aqui, né? Ele passa por dentro da estrutura, mas ainda assim continua subindo. Eu tenho aqui um extravasor de emergência. Ele também já foi atingido, né? E aí, enfim, a chuva foi tanta, né? E a barragem não foi dimensionada para tal, que a água começou a verter aqui por cima, e isso vai causar, a partir do momento que essa água começa a verter sobre o talude, ela começa a erodir, né? E desgastando aqui o talude de jusante, e isso leva a barragem à ruptura, como a gente está vendo aí. Bom, a gente tem aqui o mecanismo de ruptura de instabilização, né? Que é quando o talude torna-se instável, né? A gente vê aqui claramente uma ruptura. E a gente vê que isso é menos comum, né? Então, a gente tem aqui esse erro aqui, por exemplo, de geometria. Isso pode acontecer também por variação do nível d'água, como a gente vai ver aqui agora. A mesma barragem, né? O mesmo videozinho. Está vendo aqui a ruptura, né? Ou seja, o dimensionamento foi errado, talvez o parâmetro, né, geotécnico que foi usado para esse material foi errado, a geometria foi errada, ou o nível d'água aumentou. Né? Nesse caso de subida do nível d'água, né? Como que a gente poderia contornar isso? Então, eu tenho o nível d'água aqui que é proposto para a estrutura, que foi estudado em projeto, que ela se manteria estável com ele,
né? Aí, digamos que por algum motivo esse nível d'água subiu, né? E aí a estrutura ela não vai suportar, né? Porque essa superfície de ruptura, ó, ela conta com uma parte maior de material saturado. Então, nessa parte aqui, né, a resistência do material ela é reduzida e ocorre a ruptura. Então, como que a gente poderia fazer a mitigação disso aí? O que eu falei para vocês lá no início, né? A barragem, ela só não impermeabiliza. A função não é só impermeabilizar, assim, por impermeabilizar. A minha intenção é impermeabilizar e disciplinar aqui. Eu vou dizer por onde que a água vai passar. Então, o filtro ali poderia ser um dos dispositivos, né, utilizados aí para melhorar essa questão. Outro dispositivo poderia ser, né, esse dreno, né, mas isso aqui também já é uma situação mais assim de pós-obra, né? Pós-obra, é mais uma intervenção. O ideal seria ter construído mesmo aquele dreno. E uma outra possibilidade também seria construir aqui o que a gente chama de berma de equilíbrio, né? Eu coloco aqui um peso ajustante da estrutura que tende a torná-la instável, né? Eu tenho uma massa agindo como solicitante e uma massa agindo como estabilizadora, né? Aquele reforço ali, aquela berma, seria um acréscimo de massa estabilizadora para promover a estabilidade desse talude. Então, seriam interferências que poderiam ser feitas nesse sentido. De novo, né, a melhor de todas ali é o filtro, né, que aí desde a construção eu já estou tratando essas possibilidades. Beleza, falamos aí sobre as principais causas de ruptura de barragem. Agora vamos falar sobre liquefação. Bom, o fenômeno da liquefação é um fenômeno que está em alta, né, como a gente vem falando, foi causa das últimas rupturas de barragem, e a gente vai entender ele aqui agora, tentar entender, né, de uma forma simples, né, clara, assim, e objetiva. A liquefação, ela, em tese, ela é a perda de resistência efetiva, né, e aumento da poropressão em um determinado solo. Então, a gente vai voltar aqui na mecânica dos solos para a gente entender, né, o que é, né, a gente relembrar aqui o conceito de tensão efetiva, né, lá do Terzaghi. Então, a tensão efetiva é aquela tensão grão a grão, né? Ou seja, eu aplico uma tensão, né, esse grão está em contato com esse, e está em contato com esses dois, que vai distribuir para esses dois, esse aqui vai distribuir para o que ele está em contato, esse aqui vai distribuir, enfim, é um verdadeiro esquema de pirâmide, né? Então, que é o espraiamento aqui das tensões. Então, eu coloco aqui, aplico aqui uma tensão, ela é distribuída grão a grão. Isso aqui a gente chama de tensão efetiva, né? Que é a tensão que efetivamente os materiais resistem. E tem a poropressão, que é a pressão de água. Ela é uma pressão hidrostática, né, que age em todos os sentidos e que ela está presente aqui na água que ocupa os vazios desse material. Então, eu tenho lá, né, lá do Terzaghi, que a tensão total é igual à tensão efetiva mais a poropressão. A tensão total, em geral, é a mesma. Se eu não estou mexendo isso aqui, a tensão total é a mesma. O que acontece é que se... Mudando aqui para frente... Ah, tá. Deixa eu voltar aqui e falar uma outra coisa para vocês. Para um processo de liquefação acontecer, eu tenho que atender a dois requisitos. Primeiro requisito, o material tem que ser suscetível. Segundo requisito, é preciso que haja um gatilho que dispare essa liquefação. Então, a gente falou aqui sobre o conceito, né, de tensão efetiva, de poropressão. Então, falando aqui sobre essas condições que eu preciso atender para que a liquefação ocorra. O material precisa ser suscetível. O que é um material suscetível à liquefação? Quais características que um material precisa ter para eu dizer que ele é suscetível à liquefação? Primeiro, ele é um material não coesivo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma barragem de terra, uma barragem construída com material argiloso, ela nem está
assim, liquefação não é nem cogitado nessa estrutura, né? Porque é um material coesivo, né? A coesão é algo que não tem a ver com a liquefação. Então, a liquefação ela ocorre para materiais não coesivos, solos siltosos, arenosos, né? Areia fina, que é, por exemplo, o rejeito, né? O rejeito geralmente é silto arenoso ou areno siltoso, né? Areia fina com silt ou silt com areia fina, geralmente é isso o rejeito. O material precisa estar em estado fofo, né? Não é um material compactado, né? Um material bem denso, enfim. É um material que é em estado fofo. E o material também precisa estar saturado. O material seco, ele também não é suscetível à liquefação. Então, para o material ser suscetível, ele precisa ser não coesivo, né? Areia fina, silt, areia em geral. Ele precisa estar no estado fofo e ele precisa estar saturado. E existem alguns gatilhos, né, que disparam a liquefação. O gatilho estático, que é, por exemplo, a perda de resistência pela elevação do nível d'água, né? Tem a elevação do nível d'água, o material pode perder resistência, esse pode ser um gatilho, que a gente chama de estático, e eu posso ter um gatilho dinâmico também, por exemplo, eu tenho caminhões passando sobre barragens de rejeito, né, com material suscetível, então eu tenho um caminhão lá gerando vibração, eu posso ter, por exemplo, ocorrência de sismos, né, que onde a barragem ela realmente ocorre um tremor, né? Então esse seria um gatilho dinâmico. Aí, beleza. Então, digamos, vejam, né, que o rejeito ele atende, né, a todos esses requisitos aqui, né? Não coesivo, ele geralmente não, ele pode estar em estado fofo, como eu falei, estava mostrando para vocês lá, né? Aquele esquema de lançar o rejeito por espigote, né? Então, quer dizer, não tem nenhum compactador, não entra um rolo compactador no reservatório da barragem para compactar esse material. Ele é apenas lançado hidraulicamente. Então, essa condição de estado fofo aqui também ela acaba sendo atendida. E saturado. Eu falei para vocês, a gente precisa manter a freática o mais longe possível. Quando isso não acontece, você pode correr o risco, inclusive, de disparar um gatilho estático, né, que é a elevação da freática seria um gatilho estático, e o material tem que estar saturado. Bom, voltando aqui, né, na parte teórica aqui do conceito, né, de tensão efetiva, então eu falei para vocês aqui, né, no slide anterior, que seria a perda da resistência efetiva, né, com o aumento da poropressão. Então, o que acontece? O material atende essas características, né, aí eu tenho um gatilho que vai fazer, esse meu gatilho vai fazer aumentar a poropressão, né, como a tensão total ela é a mesma, eu vou reduzir a tensão efetiva, né? E se a tensão efetiva for zero, qual o material, por exemplo, o que vem à cabeça de vocês que tem resistência ao cisalhamento zero? A água, por exemplo. A água ela é muito compressível, né? Se eu colocar água, por exemplo, eu tenho sistemas hidráulicos, né, que se aproveitam dessa característica da água, que a água é muito pouco compressível. Mas a resistência ao cisalhamento da água é zero. A resistência da água, né, a eu deslizar, digamos, né, uma película de água por cima da outra, a resistência é zero. Né? E essa característica do material quando ele se liquefaz, ele vira um líquido. Daí um líquido tem resistência zero, resistência ao cisalhamento zero. Então eu tenho aqui aumento da poropressão, redução, né, da tensão efetiva, e aí a minha tensão efetiva ela vai para zero. E aí ocorre o processo de liquefação que a gente conhece. Bom, agora,
né, já chegando mais para a parte final, vou comentar aqui sobre um caso histórico, que é a barragem de Fundão, lá de Mariana. A barragem se rompeu e foi contratado uma equipe de consultores, né, internacionais, extremamente renomados, para entender, né, as causas dessa ruptura. E essa equipe de consultores, eles geraram, né, um relatório. Então, assim, o que eu estou apresentando aqui nesse caso histórico são fatos, né, imagens. Imagens, eu acho que essa, por exemplo, não é do relatório, mas o conteúdo aqui, né, desses casos históricos, ele é tirado desse relatório. Tá? Então, o mecanismo de ruptura estava claro, né, foi a barragem se rompeu por liquefação, né, essa liquefação ocorreu próximo da ombreira esquerda, né, e quando essa junta de consultores ela chegou para tentar explicar, eles fizeram o chamado teste de hipótese. Né? E, então, nesse teste de hipóteses, eles definiram algumas perguntas, né, e precisavam explicar, responder, né? Precisava responder essas perguntas. Então, por que foi liquefação? A primeira pergunta, por que a barragem rompeu por liquefação? Será que ela atendia, né? O material era susceptível e os gatilhos foram disparados, né? Houveram gatilhos? Então, essa era a primeira pergunta. Agora, por que a liquefação naquele local? E por que a liquefação naquele instante? Então, foram as três perguntas aí que nortearam a investigação. Então, o que foi utilizado, né, nesse processo? Observação de testemunhas oculares, né, pessoas que estavam lá e viram ensaios de campo, de laboratório do material da barragem, e imagens, né, imagens de satélite, enfim, e modelagem computacional, né, utilização de softwares para a realização de análise de estabilidade, enfim, tudo isso. Bom, haviam dois tipos de rejeito, né, na barragem, o rejeito arenoso, né, e o rejeito de lama. Eu até comentei com vocês a questão da praia. Né? A praia ela é utilizada para manter um rejeito mais granular. Para que o rejeito granular? Para eu afastar a freática. Então, uma das condições estabelecidas lá no projeto é que a gente mantivesse uma praia de 200 metros. Precisava ter 200 metros de praia. Isso aqui é para quê? É para manter a água longe, para manter a água longe daqui. E lá atrás eu tinha o rejeito de lama. Então aqui eu tenho um material granular e aqui eu tenho um material que é lama. Isso aqui não drena. A água caiu aqui, acabou. Ela fica aqui, assim, a permeabilidade é muito baixa. Essa água não sai daqui, entendeu? E aqui deveria ser o contrário. A água deveria, quando ela chegasse aqui nesse material mais granular, a linha freática ela ia cair aqui, a água ia passar por aqui e sair. Né? Então, a intenção era essa. Bom, então aí houveram algumas ocorrências não previstas. Né? A primeira, houve um dano ao dique de partida. Qual que foi esse dano? Pipe. Tá vendo? E assim, olha só como que isso aqui até parece, né, com aquele videozinho lá, né, que a gente mostrou. Você vê aqui, ó, o material saindo e tal. Aí o pessoal, o que eles fazem, né? Então, eu já vou mostrar logo na frente aqui, na verdade, o que foi feito. Bom, as ocorrências não previstas. Então, tem o dano ao dique inicial, né, que seria piping, a deposição de lama em área não prevista, que eu falei para vocês, né, era para ser 200 metros de areia e só depois de 200 metros seria lama. Então, teve deposição de lama em área não prevista e problemas com a galeria de concreto. Vou explicar aqui esses três. Bom, o projeto original, né, apresentava boas condições de drenagem, então houve um dano aí ao dique de partida, né? Isso afetou a drenagem e provocou ali, né, uma instabilidade. Até o Vinícius tinha perguntado, né, quais métodos corretivos para o pipe. O que eles tentaram fazer aqui foi colocar uma camada de material, de filtro, né, de material drenante, e um reforço aqui em enrocamento, para melhorar as condições de estabilidade da barragem e tentar, pelo menos, cessar a formação daquele tubo aqui. Então, isso foi o que eles fizeram.
Tá? Mas, de novo, né, como a gente estava falando, é muito difícil, tá? É muito difícil você conter, assim, principalmente se já estiver numa fase avançada, conter o avanço do piping acaba sendo uma tarefa bem complicada. E aí fizeram aqui um novo tapete para essa estrutura, de modo que essa água pudesse ser captada aqui mais a jusante, ó, ela pudesse ser captada aqui e encaminhada por aqui, né, saindo aqui nesse maciço, nesse reforço aqui de enrocamento, né? Bom, o critério de 200 metros, como eu falei, não foi respeitado. A lama chegou a 60 metros de distância da crista, ou seja, precisava ter 200 aqui, ela chegou aqui por volta de 60, em algum momento, né? Em algum momento. Então, a gente vê aqui, ó, exemplo, né? Eu tenho aqui o rejeito mais arenoso e aqui o rejeito de lama, é claro, né? Isso aqui. Você vê que a lama avança, tá vendo? A lama vem para cá, em algumas por cima, e tem esse registro de que a lama chegou, né, até a 60 metros aqui da crista. Vocês vejam que eu estou fazendo aqui uma linha do tempo, tá? Vocês observarem aqui os anos, isso aqui pela linha do tempo. Bom, aí beleza. O que acontece? Aqui tinha uma galeria aqui na ombreira esquerda, né, e uma galeria na ombreira direita. Essas galerias, elas seriam encobertas, né, pelo rejeito. Mas, ao longo do processo, foi feita uma avaliação estrutural, né, dessas galerias e descobriu-se que essa galeria preta aqui, da margem da ombreira esquerda, ela não seria capaz de suportar, né, a tensão de rejeito em cima dela, ou seja, começar a colocar rejeito aqui em cima dela, ela não ia suportar e, como ela era uma galeria de drenagem, em algum momento ela ia romper, enfim, ia entrar rejeito nela, né, ela ia perder a sua função, né? Aí, o que o pessoal decidiu fazer? Falaram assim, a gente não vai parar a operação, né, essa galeria ela passaria por aqui por fora, a gente vai fazer um recuo, né, na barragem, vai fazer um recuo aqui, e a gente vai fazer intervenção na galeria e depois volta com a galeria já com intervenção, enfim, sendo capaz, né, de suportar as tensões, enfim. Então, foi feito um recuo na estrutura para a conformação aqui, para a adequação dessa galeria. Só que quando isso aqui foi feito, a lama se aproximou ainda mais, né? Na verdade, agora não foi a lama que se aproximou da estrutura, a estrutura que se aproximou da lama, né? Bom, foi feito esse recuo, então, e aí começaram a aparecer problemas, né, nesse recuo. A gente vê que a surgência de água, por exemplo, esse aqui, né, já é uma superfíciezinha de ruptura, né, uma ruptura em pequena escala. A gente vê aqui que tem muita água, ou seja, né, aquela premissa da praia de manter a água longe, ela aqui já haviam sinais de que isso não estava funcionando, né, estava com água aqui no maciço, o que não poderia acontecer, já que eu tenho aqui um material, não sei se, não tem informação se exatamente fofo, né? Não sei como que isso aqui foi disposto, provavelmente aqui isso aqui foi compactado, né? Mas eu tenho materiais com características de susceptibilidade à liquefação aqui, por exemplo, né? Que muito provavelmente não era material compactado. Bom, então a estrutura já estava apresentando aqueles sinais, né, lá em 2014. E aí o que acontece? Eu falei para vocês, né? A lama ela avançava e recuava, avançava e recuava. O que aconteceu, uma coisa que é falado lá no relatório, que houve extrusão lateral da argila. O que é extrusão lateral da argila? Você tem uma camada de areia, em cima dela você tem uma camada de argila, a areia, entendam a areia como rejeito arenoso, né? Entendam a argila como rejeito lama. Então eu tenho uma camada de areia, uma camada de argila, e aí por cima eu venho de novo com outras camadas de areia, de argila, enfim. Essa tensão, né, da construção
da continuação da construção em cima dessa camadinha de argila, chegou um momento que ela foi tão grande que houve uma extrusão. É como se você apertasse, sabe quando você aperta a pasta de dente que sai ali a pasta? É como se a areia tivesse, os seus dedos fossem a areia embaixo em cima, e a argila fosse a pasta de dente, né, que estivesse saindo ali. Então, em um dado momento, houve essa extrusão lateral de argila. Com isso, a areia acabou ficando ainda mais fofa nessa região, né, e cumprindo aí o critério, né, areia fofa e saturada, né? E aí, nesse dia, lá em Mariana, né, houveram alguns abalos sísmicos, né? Então, tem aqui, lá o relatório mostra, né, alguns registros, o horário deles, né, a magnitude, então, e a identificação deles, né? Por exemplo, esse é 1h da tarde, né, um abalo de detonação de mina, depois 1h06, o outro abalo de 2,6 aqui de detonação de mina, depois teve um abalo precursor, aqui de 2,2, um abalo principal, que foi às 2h13, depois teve um abalo menor, que às 2h16, né, de 1,8, que foi um abalo secundário, e a ruptura da barragem foi às 15h45, né, foi o momento que a barragem se rompeu. Aí uma coisa que o relatório frisa, né, e que é importante, é que os gatilhos, vocês lembram que eu falei, né, dos gatilhos, que o abalo sísmico poderia ser mas que tem um gatilho estático, que essa ruptura provavelmente ela já ocorreria, né, e que esses abalos eles aceleraram o processo de ruptura, né, muito provavelmente não foram a principal causa, aceleraram esse processo de ruptura que provavelmente já deveria ocorrer, tá bom? Então, isso é um relato, né, lá que está nesse relatório. Vocês podem procurar lá, acho que no site da Samarco mesmo tem isso, né? Vocês podem ver. O relatório é grande, mas se vocês quiserem dar uma lida, ele começa com um resumo executivo, chama resumo executivo. Então, eles apresentam um resumo lá em umas 3 páginas, né, do relatório, que você consegue ler, ter um nível de detalhe melhor, né, do que até melhor do que está apresentado, e não precisa ler um relatório de 70 páginas, enfim, se vocês tiverem interesse, eu acho que lá no site da Samarco tem. Bom, aí, né, o resultado, né, o maior desastre ambiental, enfim, as perdas a gente já conhece, né,